No vídeo de hoje a gente vai dar 10 dicas indispensáveis para a hora de reformar um banheiro. Dica número 1. Eixos hidráulicos. Se você quiser alterar os eixos hidráulicos do seu banheiro numa reforma, tem que considerar o seguinte: se for banheiro com rebaixamento de forro de gesso, geralmente a tubulação do esgoto está no vizinho de baixo. Então significa ter que amolar um pouquinho o vizinho para fazer essas alterações na sua reforma. Agora, se for apartamento mais antigo, muito provavelmente existe aquela laje dupla, que é onde fica a tubulação. Aí você não tem que pedir o vizinho autorização para essa reforma. Se for uma alteração mais simples, por exemplo, como só trocar a cuba de lugar, coisa de 50 centímetros, enfim, na mesma parede, tem a possibilidade de a gente colocar um sifão flexível e esse sifão vai ficar embutido na marcenaria. Agora, se for colocar a cuba em outra parede, uma distância muito grande, aí tem essa necessidade de alteração de eixo hidráulico sim. Uma coisa importante da gente considerar são os espaços confortáveis dentro do banheiro, que é dentro do box, a área do vaso sanitário e a área de cuba, de bancada. Dentro do box, vou colocar umas imagens aqui para a gente entender melhor. A gente considera de 80 a 90 centímetros o mínimo para ser um espaço confortável. Área de vaso sanitário de 70 a 80 centímetros no mínimo. E a bancada vai muito de cada um. Geralmente a gente coloca 90 centímetros no mínimo quando dá. Mas tem banheiros muito compactos que nem sempre a gente consegue atender essa dimensão. Outra coisa também que a gente tem que lembrar é que, por exemplo, se o banheiro for muito compacto, o alisar da porta, a gente tem que... Se tiver o alisar da porta e a bancada logo em seguida, vou ilustrar aqui para vocês, pode ser que a gente tenha que diminuir a profundidade da cuba, da bancada, aliás, para não comer esse alisar da porta. Então, a gente tem que ficar atento nisso, porque a gente já viu muitas pessoas projetando e não considera o alisar, só considera o vão da porta, e aí na hora de executar é um problema. E aí na hora de executar, já teve a medição da marmoraria, a bancada já foi instalada e tem que recortar o alisar da porta para encaixar, não dá certo. Outra coisa também, gente, que quase ninguém se preocupa, e a gente já passou por isso, foi um erro que a gente cometeu, é o seguinte: o cliente quer trocar o vaso sanitário, o modelo do vaso sanitário, mas vai manter o eixo do esgoto. O que acontece? A gente tem que conferir se o modelo do vaso que a gente está comprando novo é compatível com aquela distância do ralo até a parede. Olha só. Tá vendo nessa parede branca? Geralmente essa distância varia de 30 a 32 centímetros no máximo. Só que existem alguns modelos que fogem dessa regra, então tem que conferir, tá bom? Vamos supor que esqueceu realmente de olhar, de conferir esse modelo, chegou o vaso sanitário de R$ 2.500 lá na obra e não é compatível o furo. A gente tem os espaçadores, tem a opção de usar os espaçadores, só que não fica tão bom, né, gente? E outra, se o banheiro for muito pequeno, estreito, acaba comendo esse espaço confortável de passagem, onde a pessoa senta, né? A gente tem que considerar uma distância de conforto entre o joelho da pessoa sentada no vaso sanitário e a parede oposta. Então acaba que a gente tem que se planejar assim antes para evitar esses ajustes que nem sempre ficam tão bons. Dica número 2. Ralos. No caso dos ralos quadrados, que são mais comuns em serem utilizados nos banheiros, normalmente a gente faz um recorte xizado. Isso faz com que a água desça mais em direção ao ralo. A gente direciona melhor as peças para garantir que ele vai ter um bom funcionamento. Não sei se vocês conhecem, mas existe também o ralo invisível ou oculto. Depende, cada pessoa chama de uma maneira. Ele tem tanto na medida linear quanto quadrado. Ele fica mais discreto nos banheiros. Depois de instalar o ralo, ele é normal por baixo, a gente coloca uma peça do próprio revestimento por cima. Pode ser porcelanato, pode ser granito ou alguma cerâmica. E aí, quando a gente olha de cima, fica apenas um recortezinho bem discreto, fica com um acabamento muito bonito. Essa tampa do revestimento fica solta e aí você pode retirar para limpeza e manutenção do ralo. Ficou tão na mão. Plena. Ai, meu Deus.
Como a Maria já falou, toda vez que a gente for mexer na posição dos ralos, provavelmente você vai ter que incomodar seu vizinho. Mas tem algumas outras questões que também são importantes na hora de posicionar a localização dos ralos. Uma delas é em relação à paginação do piso. E aí você vai escolher se você começa pela paginação ou se você já vai manter a posição daquele ralo, se você escolhe algum revestimento que vai ter uma paginação adequada em relação à posição do ralo. No caso do ralo linear, se ele ficar muito próximo à parede, pode ser que sobre só um filetinho de revestimento para ser colocado. E aí talvez não dê para recortar tão fininho. E em alguns casos, o pessoal coloca apenas o rejunte, mas fica aquele rejunte grosso, não fica bom o acabamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora dessa paginação para ela ficar adequada, com um espaço suficiente para ser recortado um porcelanato ou que realmente se encontre no máximo possível próximo à parede que desce. A gente vai tentar ilustrar aqui com uma imagem para ficar um rejunte bacana, um rejunte fininho como os outros rejuntes do revestimento do banheiro. Dica número 3, revestimentos. Uma preocupação que a gente tem que ter é sobre os revestimentos dos banheiros, principalmente na área de box, que é uma região mais escorregadia. A gente tem que especificar revestimentos mais aderentes, com menos risco de escorregamento. Inclusive a norma de desempenho exige isso. Muita gente usa granito, mármore polido ou porcelanato polido dentro dessas regiões. A gente não aconselha por conta desse risco mesmo. No mercado existem 3 tipos de acabamento de porcelanato. O polido, que é aquele com a superfície brilhante, o acetinado, que é mais fosco, e o porcelanato para área externa, que ele é bem rugoso, antiderrapante. No caso dos banheiros de box, a gente tem que tomar cuidado, depende da marca. O que acontece? Não adianta o porcelanato ser só acetinado e você vai poder colocar no box. Não, você tem que olhar o AD, tem que ser AD4 para atender a norma de desempenho. Então fiquem atentos a essas especificações. Outro cuidado, inclusive, na hora de especificar esses revestimentos para dentro da área de box, é porque tem diversos tipos de revestimentos com uma variedade de resistência à mancha. Por exemplo, pedra natural, elas são mais porosas, então tem mais tendência a manchar. Porcelanato são mais resistentes, inclusive a pedra mais indicada para essa região. E tem as cerâmicas também, só que como elas são feitas com a maior parte do conteúdo dela é de material argiloso, elas também tendem a manchar. E a gente tem um vídeo sobre isso, se quiser saber mais, clica aqui. Muita gente se esquece de especificar a argamassa, o rejunte e o espaçador adequado para cada tipo de revestimento especificado. Isso é muito importante. Existem 2 tipos de revestimento, né? Os retificados e os boleados, que a gente chama de hatch e bold. Geralmente os retificados, que são aqueles com as bordinhas mais quadradinhas, eles exigem um espaçamento, uma junta de dilatação menorzinha, fica mais bonito o acabamento. E os bold, que são aquelas com as bordas mais abauladas, o espaçamento já é maior, o rejunte é maior. Então, lembre-se dessa especificação, porque faz toda a diferença na hora da paginação e do assentamento dessas peças. Dica número 4, nichos. O ideal é decidir sobre a dimensão e a localização dos nichos ainda no projeto. Muitas vezes a gente tem que ir na obra conferir. Nem toda alvenaria vai ter a espessura adequada para a gente conseguir colocar o nicho e ela ainda continuar resistente. Outra questão também é sobre as alvenarias da fachada. Não é que não pode cortar a alvenaria da fachada, mas como ela é uma alvenaria de vedação, por ela ficar mais exposta, acaba sendo um ponto de maior chance de infiltração. No caso de alvenaria estrutural, a parede não pode ser recortada, então de forma alguma a gente pode cortar a alvenaria e colocar o nicho. Nesses casos, tem 2 alternativas. Uma opção é a gente tentar utilizar o shaft existente dentro do box, alguns apartamentos possuem isso, e aí a gente faz uma sondagem para saber se a profundidade desse shaft é suficiente para a gente colocar um nicho ali, se a tubulação estiver passando por trás. A gente vai tentar ilustrar isso aqui com uma foto. E uma outra forma, se a gente tiver espaço dentro do box, é construir uma nova alvenaria, que a gente vai construir até o limite que a gente precisa, ou construir uma alvenaria toda por dentro do box para conseguir fazer o nicho ideal. Dica número 5, bancadas e cubas. A dimensão das bancadas vai depender muito do espaço pré-definido que se tem no banheiro e também do tipo de cuba a ser utilizado. É importante lembrar que, dependendo do modelo da cuba, se ela for, por exemplo, de semi-encaixe, de apoio, a bancada ela tem que ser instalada um pouco abaixo do padrão. Por quê? A gente sempre tem que se preocupar com a área de trabalho
ficar mais confortável, que no caso são 90 centímetros. Então se eu tiver uma cuba, por exemplo, de apoio que tem 13 centímetros de altura, eu tenho que subtrair 13 centímetros e instalar essa bancada mais baixa. Só para lembrar que as cubas de semi-encaixe são aquelas que ficam a metade encaixada na bancada e a metade para fora. Essa é uma ótima opção para quando tem pouco espaço, a gente consegue uma circulação melhor. A cuba de sobrepor é aquela que você encaixa e ela fica sobreposta só a bordinha na bancada. A cuba de embutir é aquela que a gente coloca por baixo da bancada e não tem borda visível nenhuma. E a cuba de apoio é que você coloca sobre a bancada e ela fica externa. Dica número 6, torneiras. A primeira coisa que você tem que saber antes de especificar as torneiras é se no banheiro vai ter água quente e fria ou só água fria. Se tiver apenas água fria, você vai especificar uma torneira comum. Se tiver água quente e fria, será um misturador ou um monocomando. O misturador possui 2 registros, vai ter um registro para água quente e um registro para água fria. E o monocomando vai ter apenas um registro e, de acordo com o sentido de abertura, vai ter água quente ou fria. A torneira é aquela tradicional, abre e fecha normal, vão ter vários modelos no mercado. Em relação às alturas das torneiras, existem as torneiras de bica alta e as torneiras de bica baixa. E aí vai variar muito de acordo com a cuba que você escolher. Por exemplo, se você tiver uma cuba de apoio com a torneira na bancada, o ideal vai ser utilizar uma torneira de bica alta. Mas, se for aquelas cubas de apoio que já possuem a mesa, que é uma espera para a torneira, aí nesse caso vai ser de bica baixa. No caso de cubas de embutir e de sobrepor, geralmente as mais indicadas são as de bica baixa também. Outro detalhe importante é que o jato de água tem que coincidir com a posição do ralo. Se esse jato de água ficar muito para frente ou muito para trás, vai prejudicar a utilização dessa torneira. Um recurso muito interessante, que eu não sei se é de conhecimento de todos, é o uso de arejadores na torneira. Ele diminui o volume do jato em até 50%, então é um recurso muito ecológico. Quando aquelas torneiras têm uma pressão muito alta ou tem um volume de água muito forte, é interessante utilizar para diminuir essa vazão e o funcionamento da torneira continua normal. Isso vale tanto para torneiras quanto misturadores e monocomando. Dica número 7, acessórios. Na hora de projetar, é muito importante a gente já prever a localização dos acessórios e escolher os modelos adequados também para cada projeto. Pode ser que lá na frente, durante a obra, a gente deixe para fazer essa instalação e não tem espaço para eles. Um exemplo, dentro de área de box que não tem um nicho para apoio de shampoo, a gente tem que prever uma prateleirinha. Vamos supor que seja um box de porta de abrir. E aí, nesse giro da porta, eu não consiga colocar nenhuma prateleira. A gente tem que prever tudo isso lá no projeto, para não ter surpresa depois. Outros acessórios são as papeleiras, as toalheiras. E é interessante a gente lembrar também que tem os pontos elétricos. A gente tem que especificar a altura da toalheira, por exemplo, para não ficar incompatível com um ponto de energia. Tem que prever também o espaço para papeleira. Pode ser que não caiba na lateral do vaso, então a gente tem que pensar, por exemplo, uma possibilidade é colocar na lateral da marcenaria. Outro detalhe importante da gente lembrar é que na hora de instalar os acessórios, a gente tem que sempre procurar o encontro dos rejuntes, para evitar furar no meio das peças de revestimento e correr risco delas trincarem. Dica número 8, iluminação. O que fica certo? É assim? Assim que eu acho que eu vou ficar errado quando eu coisa fácil. Assim tá certo. Eu sei lá. Acho que tu faz, não, mas a gente pode ser. Não, é só você somar, não tem que ser. Não é tipo 53. Na iluminação dos banheiros, o ideal é que a gente tenha 2 tipos de iluminação principal. A iluminação geral do ambiente e a iluminação para a bancada e para o espelho. Na iluminação geral, o ideal é ter uma luz difusa, geralmente com uma temperatura de cor de 4000K, que é uma temperatura neutra. Pode ser utilizado painel de LED, rasgo no forro ou alguma outra luminária. A iluminação ideal para a bancada é a iluminação frontal. Podem ser usadas 2 arandelas ou alguma iluminação indireta, por exemplo, atrás do espelho. Essa é a iluminação considerada ideal, mas a gente pode também colocar uma iluminação difusa no teto ou uma só arandela frontal. O que não é indicado é utilizar aquela iluminação do tipo spot. Elas são muito marcadas e fazem sombras no rosto, e aí a iluminação não fica legal. Dica número 9, registros. Se você vai fazer uma reforma e trocar apenas os acabamentos de registro, tem que verificar qual que é a base desse registro para ver se vai ser compatível ao acabamento novo.
para ver se ele se encaixa perfeitamente. Outra observação é que o ideal é que a gente já coloque a localização dos registros no projeto, para na hora de executar ficar na melhor posição possível. Aqui no escritório a gente gosta de colocar os registros separados. Dentro do box, um registro para água quente e um para água fria, do chuveiro. E fora do box, em cima do vaso sanitário, geralmente, a gente coloca um registro para fechar tanto o vaso quanto a cuba. Isso porque se a gente tiver que dar manutenção em qualquer um desses equipamentos, a gente não precisa inutilizar o banheiro inteiro. Dica número 10, marcenaria. O material mais usual para fazer a marcenaria dos banheiros é o MDF comum, mas todo mundo sabe que ele não é muito resistente à umidade, e o banheiro é o local que tem muita umidade sempre. Nesse caso, a gente tem que ter um cuidado especial nessas áreas, principalmente para o caso de vazamentos, se ficar realmente entrando água nesse MDF o tempo inteiro. Mas existe um MDF Ultra Premium, que ele é muito mais resistente do que o MDF comum. Então, se você estiver reformando seu banheiro e quiser utilizar um material mais resistente, o ideal é esse MDF Ultra Premium. Ele tem um custo bem mais elevado do que o MDF comum, mas a longo prazo vale a pena porque ele tem uma durabilidade bem maior. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra gente. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Lá no Instagram, a gente fez uma caixinha de perguntas e recebeu muita sugestão de vídeo. Esse foi um deles, pra gente falar sobre banheiros. Então, se você também tiver mais sugestões, manda pra gente que a gente vai fazer vídeo sobre o tema. Tchau, um beijão!